Hoje aqui no canal Modernidade e Ciência eu farei uma sequência do vídeo anterior a respeito das narrativas. Como que as narrativas podem nos convencer a respeito de certos factóides, de certos sofismas, tentando nos influenciar. Então eu sou Paulo Pinecur, para quem gostar, se inscreva no canal, coloque o joinha e vamos então aqui ao vídeo. As narrativas elas são muito poderosas, elas começam com uma história, sempre com imagens, fotos, né? E vão tentando te convencer a respeito. Você sempre tem que se aproximar das fontes primárias, como eu disse, você tem que confrontar fontes diferentes e não pode ficar simplesmente naquela lacração dos grandes veículos de imprensa, aquele consórcio, sabe, aquela coisa do consórcio, né? Então, pegando o exemplo novamente sobre a questão da Ucrânia. Nós já estamos aí há 100 dias do conflito, e se vocês recordarem a narrativa, né, parecia sempre que a Ucrânia estava a um passo de vencer a Rússia. Prognósticos, especialistas falando. Agora, você tem que se basear nos fatos. Entre o que a narrativa te conta e aquilo que você verifica nos fatos, então, o que são os fatos? Nesses 100 dias que eu fui verificando as regiões que realmente a Rússia estava realmente tomando, aquelas cidades que estavam sendo tomadas pela Rússia. E não a narrativa, e não aquilo que o presidente ucraniano está lá fazendo, toda aquela coisa midiática, em todos aqueles fóruns internacionais, até em Cannes, né? Como eu já comentei, até em Cannes ele apareceu para falar sobre o conflito, como se Winston Churchill ficasse só no gogó falando. Não, Winston Churchill, ele realmente prometeu que ele não traria solução ali para a Inglaterra cercada, os Estados Unidos nem tinham entrado na Segunda Guerra, e ele não nos promete nada além de que sangue, suor e lágrimas. Winston Churchill não foi fazer nada midiático, ele foi inclusive nos locais onde haviam sido bombardeados, né, dando suporte para as pessoas ali e trabalhando ali nos bastidores para fortalecer as defesas inglesas. Em mais de 70 e poucos dias foram bombardeados dia e noite, sozinhos, a Grã-Bretanha. Então, não é assim. A Grã-Bretanha não ficou recebendo armas, né, como a Ucrânia, dinheiro e tal, para fazer toda essa narrativa, né? Então, o que nós temos, finalmente, passados 100 dias, no caso da Ucrânia? Os russos, naquele efeito pinça, que eu já comentei com vocês, simplesmente sufocando aquela região de Donbas, e o exército ucraniano está tendo que fazer uma retirada o mais rápido que eles puderem, senão eles vão ser aprisionados ali. E a imprensa internacional vai dizer o quê? Cadê os mercenários? Cadê todo aquele material? Então, eu estou colocando isso exatamente para vocês verem o peso entre a narrativa do que estava acontecendo na Ucrânia e os fatos, e aquilo que a Rússia realmente estava fazendo no seu planejamento de sufocamento do exército ucraniano. Bom, qual que é uma técnica que é usada já há várias décadas, a partir do Saul Alinsky, da criação da chamada New Left americana? É você criar um efeito desproporcional para uma ação que você comanda, sempre ligado a minorias, a questões ideológicas, raciais, enfim. Você vai provocar uma ação desproporcional. O que é essa ação desproporcional e que nós temos que ter muito cuidado com isso? Você, num certo momento, você push, né? Você empurra aquele oponente para uma situação que ele não está esperando, então você o pega realmente ali de surpresa, com alguma questão ideológica de bandeira dessas minorias da New Left. Por que é desproporcional essa atitude? Porque uma vez que ela é um fato surpresa, então aparece alguém num discurso, alguma vereadora, um vereador numa câmara, ou alguém que está numa visita, enfim, um político, né, que está ali numa visita. E aí aparece alguém, como aconteceu em Curitiba, tempos atrás, numa igreja, manifestantes entraram na igreja e começaram a agredir verbalmente as pessoas que estavam ali. Qual que é a lógica desse pessoal?
da New Left. Você provoca um efeito de um constrangimento, as pessoas ficam realmente assim assustadas naquilo ali, porque aquilo é uma agressão verbal, ou com imagens, ou com aquilo. Mas isso faz parte do método, o método da New Left. O que ele quer provocar? Que você, ao ser surpreendido numa coisa que é muito particular, faz parte dos seus valores, como no caso daquelas pessoas que estavam ali naquele culto religioso. Qual que é a reação natural de uma pessoa que, surpreendida e agredida, assim, simplesmente, espontaneamente, uma coisa assim, totalmente, que ela não provocou, ela não estava numa manifestação política, ela não estava atuando, e ela é realmente agredida nos valores, nos pensamentos dela. Em muitas situações, essa pessoa vai reagir frontalmente contra aquela agressão. E é isso que a New Left, os progressistas, vários desses partidos nanicos do Brasil, que tem ali 2 deputados que estão o tempo todo em conexão lá com os magnânimos lá do Supremo, né? Supremo. O que eles esperam? Que você realmente saia por uma reação desproporcional. Por que é desproporcional? Porque o vereador lá em Curitiba que agrediu, né, verbalmente e tal, aquelas pessoas, o que ele esperava na verdade? Que aparecesse alguma daquelas pessoas que estivesse ali, que se sentisse tão insultada que ela fosse ali e agredisse fisicamente aquele vereador. Essa seria uma atitude desproporcional. Enquanto ele colocou placas, gritou, falou contra a instituição, né, no caso uma igreja católica em Curitiba, o que eles esperavam? Uma reação violenta que agredisse fisicamente aqueles manifestantes que tinham entrado sem serem convidados dentro da igreja. E aí a mídia cativa, aqueles especialistas e tal, diriam que, nossa, que absurdo, olha, nossa, não é possível, olha, ele sufocou o manifestante, o coitadinho do vereador foi sufocado ali. Então, é isso que eles esperam uma reação desproporcional. Então, vocês podem prestar atenção que, recentemente, vários parlamentares em várias esferas têm sido acusados, levados para conselhos de disciplinares dentro dos fóruns por causa de reações intempestivas que eles não agiram com inteligência. Eles agiram exatamente numa reação intempestiva. Eles podem estar corretos, de repente, no mérito daquela agressão, mas não na forma, né? E aí isso vai ser usado contra você. Então prestem sempre atenção, isso só vai aumentar. Essas minorias vão sempre provocar alguém para que você tenha uma reação desproporcional. O que eu acho que é bastante efetivo nesses casos é a ironia. A ironia desde lá do teatro grego e tal. Haja com ironia. Ironize realmente a agressão, não parta para as vias de fato. Faça realmente uma ironia em grande estilo, porque esse pessoal não aguenta a ironia, eles não aguentam realmente serem colocados no devido lugar a partir de uma boa ironia, né? O progressista ele precisa realmente do confronto direto, ele precisa realmente mostrar que ele é uma vítima de toda a sociedade, do sistema e tal. Então, o que eu recomendo é uma boa ironia para colocá-los no devido lugar patético dos progressistas.